Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nesta terça-feira, 24 de setembro, véspera do confronto decisivo entre São Paulo e Botafogo decidindo vaga na semifinal da Copa Libertadores. O Glorioso já partiu rumo à capital paulista, tivemos o Aerofogo, torcedores que foram lá no Galeão para poder prestigiar a equipe e o diretor executivo de futebol, Pedro Martins, comentou essa recepção e também a expectativa pela partida e, claro, pela classificação. Outro ponto que vale comentar nesse vídeo para a gente poder trocar uma ideia é o provável time que Arthur Jorge deve mandar a campo. Será que a gente vai ter alguma novidade, alguma coisa assim diferente do habitual, daquilo que a gente está imaginando? Vale destacar também comentaristas do programa Seleção Sport TV falando o que eles acham que o Botafogo vai adotar de postura para essa decisão. Só que antes de mais nada, Fogão, antes da gente trocar uma ideia sobre cada um desses aspectos, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A sua participação no Fala Fogão é sempre absolutamente fundamental. Então, inscreva-se, deixe o seu like e, claro, compartilhe. Dessa maneira, mais e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e a gente vai poder alcançar a marca dos 53 mil inscritos até dia 20 de outubro. Sempre destacando que a gente ainda vai ter a resenha noturna hoje e a gente vai acompanhar ao vivo aqui o desdobramento do confronto entre River Plate e Colo-Colo. A partir desse duelo, a gente vai conhecer o primeiro semifinalista da Libertadores 2024. E que amanhã seja a vez do Botafogo, sem mais. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que vale destacar é a recepção da torcida do Botafogo lá no Galeão. Aquele apoio, aquela mensagem positiva, aquela energia para fazer os jogadores quererem ainda mais. Não que precisasse, né? Os nossos atletas estão com sangue nos olhos, aquele tesão pela vitória, aquela vontade de obter essa classificação e com toda certeza, Arthur Jorge vai botar o Botafogo para jogar bola no Morumbi. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. O nosso diretor executivo de futebol, Pedro Martins, ele comentou a recepção da torcida do Botafogo, exaltou os torcedores botafoguenses e eu faço questão de trazer aqui a declaração do profissional. Abre aspas. O apoio da torcida tem sido fundamental em toda a trajetória da equipe até agora. Já vimos como foi no último jogo da Libertadores, como o estádio estava. A torcida demonstrou que é uma força. E aqui foi mais um sinal de que a torcida é fundamental, mesmo num jogo fora. Chegar aqui, receber a torcida e ver como vai estar nos apoiando mesmo à distância. Os jogadores viram que todo esse suporte é compatível ao tamanho da instituição e ao tamanho desse desafio. Vamos todos juntos, mesmo com quem vai ficar aqui no Rio, para obter essa conquista. Ele inclusive falou sobre como foi a preparação e ressaltou o otimismo pela classificação, dizendo o seguinte: a preparação foi ótima, os jogadores estão muito otimistas, sabem a importância que tem para o clube, para a história do clube, um jogo como esse. Tenho certeza que vamos muito preparados para esse desafio e muito focados para voltar de São Paulo com a classificação. Eu já disse aqui várias e várias vezes que eu estou muito confiante e a minha confiança é no trabalho da comissão técnica, na equipe do Botafogo, no talento que a gente tem, seja no 11 inicial, seja de quem vier do banco de reservas. É completamente diferente do que a gente tem visto lá no time do São Paulo. A torcida do São Paulo está muito mais apostando na mística do Morumbi, na própria força da torcida, do que no seu treinador e nos seus jogadores. Eu falei sobre isso na hora do almoço aqui. E é uma grande verdade. É só você ver os comentários que estão rolando nas redes sociais, nos canais da mídia alternativa São Paulina. Os torcedores realmente acreditam que o fato do jogo decisivo ser no Morumbi é o que vai fazer toda a diferença. Só que futebol não se decide com mística. Futebol se decide dentro das quatro linhas. E o Botafogo fazendo uma grande exibição, colocando em campo seu talento e o pé na forma para a gente aproveitar as oportunidades que a gente vai criar com toda certeza, a chance da gente sair com resultado para lá de positivo é muito grande. Vale lembrar e destacar. São 7 confrontos contra o São Paulo, com 4 vitórias nossas e 3 empates. O São Paulo não sabe o que é vencer o Botafogo faz bastante tempo. E não será nessa quarta-feira, porque o Botafogo vai buscar a sua classificação para a semifinal. Tenho confiança absoluta disso. Vale destacar, Fogão, que para buscar essa classificação, claro, a gente precisa saber
quais jogadores devem começar esse confronto. E o Arthur Jorge deve mandar a campo a mesma equipe que começou o duelo no estádio Newton Santos. Ou seja, o Glorioso deve começar esse confronto com John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas. Na direita, Luiz Henrique. Na esquerda, Almada, Savarino e Igor Jesus. Claro, com os jogadores de ataque podendo se movimentar, como já estamos acostumados e habituados. Acredito que é a melhor escalação possível para esse confronto e acredito que o Botafogo tem que respeitar o DNA que está construindo, um DNA de equipe ofensiva. O Botafogo não pode ir para o Morumbis para ficar esperando, para ficar dando campo para o São Paulo. A melhor maneira de evitar o adversário se aproximar da sua grande área é você ter a posse da bola, mas principalmente você agredir o adversário e tentar chegar ao gol. Dessa forma, o Botafogo vai poder impor a sua superioridade técnica e eu espero, claro, que taticamente o time faça uma partida sensacional. Agora, olha só, sobre esse confronto, alguns comentaristas do programa Seleção Sport TV opinaram sobre aquilo que eles acreditam que o Botafogo vai adotar de postura para essa partida decisiva. Por exemplo, o Eric Faria comentou o seguinte, abre aspas, eu acho que o Botafogo vai tomar iniciativa igual, porque não muda o jeito de jogar. O Gregory, primeiro volante, roubou a bola do Felipe Melo dentro da área do Fluminense aos 50 do segundo tempo. Isso é muito impactante. O 0-0 para o Botafogo não estava ruim. Manteria a liderança, independente do Palmeiras vencer ou não. Era o camisa 5 dentro da área do adversário dando bote. Esse é o jeito do Botafogo jogar. Não imagino o Botafogo negociando, vindo para trás da linha da bola, buscando contra-ataque. Acho que vai ser pressão, transição forte. E o Eric completou. Contra o Palmeiras, por exemplo, o Botafogo manteve o mesmo jeito de jogar e tinha levado a vantagem do Rio. Agora não tem nem a vantagem. Por isso acho que o Botafogo vai pra dentro. E o Botafogo tem um cara que hoje desequilibra no futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique. Num dia bom, ele desequilibra muito. O Ramon Mota, por sua vez, previu um jogo de trocação, mas apostando no Botafogo tomando as rédeas do jogo mesmo fora de casa. Ele comentou o seguinte, é um jogo de trocação, acho que o São Paulo vai vir empurrado pela torcida, empolgado, buscando a classificação. Sabe o tamanho que tem dentro de uma competição como a Libertadores. Mas o Botafogo está jogando dentro e fora de casa a mesma coisa, mantendo o mesmo nível físico de agressividade e embate. E o André Rizek acompanhou, dizendo o seguinte, o Botafogo foi superior ao São Paulo, demonstrou mais uma vez que tem o melhor futebol do Brasil hoje. Por que vai mexer no que está dando certo? A bola não entrou por um capricho. O São Paulo é que tem que se mexer para tentar se igualar ao time que hoje é superior a todos no futebol brasileiro, até o Palmeiras, na qualidade de jogo. Apenas Sérgio Xavier Filho teve uma outra linha de raciocínio dizendo o seguinte... Acho que vão acontecer as duas coisas. O Botafogo deve pegar 5 minutos de pressão, 5 minutos de linha média, mais para baixo para aproveitar contra-ataque. Vai revezar, tentar pegar a temperatura do jogo e não perder o controle do jogo. Porque com o São Paulo, isso às vezes acontece. Eu não creio que a gente vai ter um Botafogo 90% do tempo, 100% do tempo, que é bem improvável e difícil mesmo, colocando o bloco alto, marcando lá em cima. Mas eu também não vejo esse Botafogo grudando a bunda na grande área e esperando a equipe do São Paulo. Acredito que a gente vai ter um bloco médio, vira e mexe a gente vai ter um bloco mais alto, fazendo aquela pressão na saída de bola. Mas não é característica da equipe do Arthur Jorge esperar. Não é característica, não é DNA do Botafogo de 2024 ficar deixando o adversário se sentir super à vontade, atacando o Botafogo, para quem sabe a gente construir. É claro que no futebol você tem a capacidade do seu adversário. Pode ser que o São Paulo, em dado momento, consiga empurrar o Botafogo contra a sua própria grande área, como aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras. O Palmeiras, no Allianz Parque, em dado ponto, ele começou a empurrar o Botafogo, especialmente ali, depois de uma certa minutagem do primeiro tempo, a gente teve uma dificuldade tremenda, né? Em metade final do primeiro tempo, o Palmeiras realmente colocou a gente numa dificuldade muito grande. Porém, o São Paulo não é o Palmeiras. O nível de intensidade que o Palmeiras costuma colocar é muito superior, na minha opinião, pelo menos, ao que a gente vê na equipe do São Paulo. O Zubeldia, ele vai tentar ser o mais estrategista possível. Uma coisa é certa, o Botafogo tem um grande ataque, o São Paulo tem uma grande defesa. Essas são as duas forças de cada uma das equipes. O São Paulo no Morumbi não foi vazado ainda. Não foi vazado. Foram 4 confrontos, jogando em casa e não sofreu gol. Teve 0-0 e 2-0. Foram esses os placares nesses 4 confrontos. Então o Botafogo vai ter que ter o pé na forma.
Se tiver 4 oportunidades, converte 2. Se tiver 3, converte 2 pelo menos. Se tiver mais oportunidades, faz 3 ou mais gols. O importante é a gente vencer. Eu não quero passar pela agonia dos pênaltis. Sendo muito sincero, espero que o Botafogo decida a parada nos 90 minutos. Vai ser melhor para a saúde de todo mundo, não é verdade? O que você está de expectativa para esse confronto e o que você achou dessa recepção da torcida do Botafogo, passando essa mensagem bacana, essa energia positiva antes desse jogo decisivo nessa quarta-feira? Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo e, claro, lembre-se, logo mais estaremos ao vivo aqui, eu e Ricardo Zambuja, para poder trocar aquela ideia e fazer o nosso pré-jogo, visto que amanhã, na hora do almoço, eu vou estar na estrada a caminho de São Paulo. Então não vai ter a resenha do almoço, a gente já vai fazer o pré hoje, beleza? Essa é a programação. Espero vocês por aqui. Por hora é só, um grande abraço. Fui, valeu!